Graça e a paz, Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Nós vamos hoje ler no Salmo 37, de 1 a 7. Salmo 37, de 1 a 7. Amém? Podemos fazer a leitura? Sentados mesmo. Vamos lá em reverência, de coração diante do Senhor, né? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Olha só, confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O 4, deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Senhor Deus, o Senhor é o nosso Deus, Pai. O Senhor nos salvou. Hoje nós temos vida, vida de verdade. Porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos perdoou, nos redimiu, justificou. O Senhor pagou o preço da nossa salvação. Ajuda-nos sempre, Senhor, a manter nossa gratidão constante na Tua presença e também vivendo, Senhor, com humildade, com obediência, fidelidade à Tua palavra. E não nos deixes cair em tentação, Pai. Livra-nos de todo mal, como o Senhor Jesus orou, pois Teu é o reino, poder, a glória para todos sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu quero falar um pouco das bênçãos, as bênçãos de Deus na nossa vida. E esse salmo é interessante, porque ele chama a atenção para a gente focar o Senhor nosso Deus e crer e confiar, e como disse, se deleitar nele, sabendo que ele vai estar agindo. Entregar o nosso caminho ao Senhor e também descansar no Senhor. Parece que esse processo é fácil, mas não é. Porque todos nós, quando estamos buscando bênçãos diante de Deus, e às vezes a gente lê o Novo Testamento, a gente vê assim o Senhor Jesus agindo tão naturalmente, é bênção aqui, é bênção ali, cura esse, aquele ali é ressuscitado, e a gente começa a pensar que tudo tem que ser instantâneo, que as bênçãos têm que ser instantâneas na nossa vida, e às vezes não é assim, às vezes a gente vai ter que batalhar, saber esperar, confiar, entregar ao Senhor a causa ou uma vida e descansar nele. Porque se a gente não descansar nele, vai ser uma turbulência que só vai atrapalhar a nossa vida. Porque confiança também é descansar no Senhor, é se deleitar, é entregar e deixar o Senhor cuidar, mesmo a gente não vendo possibilidades. Às vezes é difícil, né? E eu vou falar a respeito de bênçãos, né? Mas eu lembro que uma vez eu estava querendo uma bênção de Deus em relação ao emprego. E eu não aguentava mais ir trabalhar naquela empresa. Talvez até já contei aqui uma vez. E assim, né, eu dizia, Senhor, eu não consigo mais vir nessa empresa. Eu quero que o Senhor me libere daqui. Mas não vinha assim uma orientação de Deus de eu
deixar a empresa, porque eu trabalhava de manhã, acordava 4 horas, ia lá para Barão Geraldo, ali a Campineira, a maioria aqui conhece a Campineira lá, Triunfo, e trabalhava na manutenção, mas ganhava pouco. E aí no final do mês ia pagar as contas, não dava, era aquele sufoco, né? Então eu falava, Senhor, eu faço hora extra, às vezes fica até 9 horas da noite aí, mas não dá, Senhor, não tem mais condição de vir. Mas o Senhor sempre foi ali dando orientação de esperar. E às vezes esperar a bênção é difícil, né, irmãos? A gente, para esperar não é fácil, mas por isso que no Salmo 37 tem aqui toda a forma da gente se comportar diante de Deus, né? Confiando, se deleitando, entregando e descansando no Senhor. E aí, depois de, acho que uns 3 meses, o Senhor me colocou no coração. Hoje, você pode ir lá que vai resolver. E eu fui falar com o diretor, era o diretor Augusto lá, e meu pai conhecia muito ele, e aí eu falei com ele e ele falou, não, tudo bem, você vai receber todos os direitos, tal, tá liberado. Mas eu dizia para os meus colegas de serviço, eu falei, quando eu sair daqui, Deus vai me dar um emprego que eu não vou precisar mais trazer marmita debaixo do sovaco, não vou precisar mais pegar 2 ônibus para vir para cá, tão demorado, era tão lotado os ônibus, irmãos. A hora que chegava lá no local, tinha gente que descia até pela janela, tanta gente que tinha, porque tinha que entrar naquele horário, era 6 horas o horário de entrar. Então, não foi fácil. Mas passou, depois que eu saí, passou um tempo e Deus abriu uma porta maravilhosa. Na minha carteira profissional, eu não tinha lá programador de produção, não, eu era horista, não era programador. Mas eu conheci o trabalho de programador de produção. E aí surgiu na Nativa, né, naquele tempo, ali que vai para Hortolândia, e eu falei, poxa Senhor, eu vou lá, mas eu tinha ido lá e vi que já tinha programadores lá, inclusive da GEL, onde eu trabalhei, e gente já na carteira, programador de produção, tal, né, mensalista, não é horista. E eu falei, não sei não, viu? Mas esperei no Senhor. Veio um telegrama no sábado. Eu já ia começar na segunda-feira numa outra empresa, na Bendix. Não sei quem conheceu a antiga Bendix, São Bernardo. E ia trabalhar como inspetor de qualidade. Mas aí no sábado veio aquele telegrama e eu falei, Senhor, já está certo para começar lá. Se eu não for, vou perder a vaga. Mas pela fé, eu vou confiando no Senhor. E fui para lá. Cheguei lá, a secretária, né, do diretor falou, você vai fazer a entrevista com o diretor. E eu falei, Jesus, onde eu vim me enfiar, né? Porque aí vai ver que a minha carteira não era programador de produção, não era mensalista, era serralheiro, trabalhava em manutenção. E eu falei, Senhor, me enche da tua graça para falar com esse homem. E aí a secretária me levou até lá, no escritório dele. Chegando lá, abriu a porta assim, ele me olhou assim, ele levantou da cadeira, ele veio com a mão estendida, muito prazer, e tal, era João, o nome dele, João Bosco. E aí ele falou, senta aí. Sentei ali na mesa, tal. E aí um monte de desenho mecânico, né? Tinha que fazer o teste, tudo tal. Aí ele olhou para mim e falou, olha, eu não vou fazer teste nenhum com você, leva a sua carteira lá e pode começar na segunda-feira.
Bênção de Deus. Eu pude dar esse testemunho para colegas meus que antes eu falava, Deus vai me abençoar. Deus vai me abençoar. E Deus abençoou. E de lá, e aquele diretor, ele gostava muito de mim. Porque eu fazia uma programação que ele gostava da programação que eu fazia. E aí, uma vez, ele até me levou para o presidente, porque eu tinha feito uma programação que rendeu bastante lá, e ele fez questão, não, vem cá, você vai lá. E aí eu fiquei até sem jeito, falei, Jesus, o que eu vou fazer ali, falar diante do homem, né? Não tinha nem o que falar. Mas Jesus, ele é misericordioso e honra, mesmo sem a gente merecer. Porque a gente não merece nada, essa é a verdade, né? O que somos nós, o que fizemos nós, o que podemos fazer? Nada. Se não é Deus fazer na nossa vida, se não é Deus cuidar de nós, quando a gente vai dormir, quando levanta, quando está andando na rua, tantos perigos, doenças, enfermidades, é Deus que cuida de nós, irmãos. Então, falando de bênção, eu quero ler aqui para os irmãos em Gênesis, capítulo 24, a bênção de Abraão. Porque a bênção de Abraão, eu acho que alguns já sabem, né? Que foi demoradinha, né? A respeito do filho dele, né? E Deus disse para ele, no capítulo 24, de 10 a 15, diz assim, aqui eu vou estar lendo a respeito do servo de Abraão, tá? Para os irmãos ver os tipos de bênçãos, né? Que aqui foi um negócio instantâneo, viu? Ele pensou, orando diante de Deus, diante daquele poço, o servo de Abraão, que tinha a responsabilidade de tudo que Abraão tinha, e nós vamos ver aqui na leitura. Eu gosto muito dessa parte, essa porção da palavra. O servo de Abraão tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse, ó Senhor Deus, de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé, junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usas de benevolência com meu Senhor. E olha só o 15, o que diz. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, né, de fazer oração, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com um cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa e vista, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, peço, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Olha que bênção maravilhosa, encontrar uma mulher para Isaque. É só Deus para fazer algo tão tremendo assim. E a gente sabe a história de Isaque e Rebeca uma bênção, né? Deus mostrando para ela como ia ser o futuro dos filhos, que ela teve gêmeos, né? Então os irmãos já sabem a história. E Abraão,
ele teve que esperar. Para eu ler tudo vai ficar meio delongo, então eu vou resumir. Para Abraão, quando ele saiu da terra dele, lá de Harã, né, porque o seu pai saiu com eles de Ur dos Caldeus, foram para Harã, lá em Harã ele morreu, e aí Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela, tal, né? E Deus fez promessa para ele, e a promessa que ele iria se multiplicar, ele teria filho. Mas isso aí, até ele receber essa bênção, demorou 25 anos. No caso de Isaac, diz a palavra que Rebeca era estéril. E diz, tem uma versão que diz, e ele orou instantaneamente ao Senhor. Mas ele teve que esperar 20 anos. Tem bênçãos, irmãos, que elas não vêm assim, né, de repente, né? Pode até vir, Deus pode fazer tantos milagres que Ele faz, tantas pessoas são curadas assim, de uma forma maravilhosa, mas também tantas que sofrem, às vezes, com enfermidades, com problemas, com situações familiares, e sofrem. Nós estamos no mundo, perfeito vai ser lá no céu, por isso que nós temos que batalhar, nos esforçar, obedecer, temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ser humilde, irmãos, a gente ser humilde, humilde de coração, porque quem pode exaltar é só o Senhor. Ele fala, aquele que se humilha eu o exalto. Então a gente pensar muito nisso. Eu quero falar de 4 pontos importantes, irmãos, que é o tempo. Deus tem o tempo em suas mãos, Deus tem o controle de tudo. Às vezes parece que as coisas estão fugindo, escapando, né? Nós vemos assim a situação do nosso país, ficamos preocupados. É uma realidade, a gente, Senhor, para onde vai? E aí então nós oramos, Senhor, coloca gente temente a Ti, gente honesta, coloca nos poderes, gente que se preocupe com o povo, com a nação. A gente quer ver funcionar essa máquina, né, que é grande, que muita gente se beneficia, e o povo fica à míngua. E muita coisa fica em oculto, mas Deus tem o tempo para todas as coisas. A nossa parte é orar, crer, e a de Deus é fazer no tempo que Ele aprouver. Mas a gente não desanimar, mas estar ali, firmes no Senhor, crendo no Senhor. Aí depois que eu saí daquela empresa lá que eu estava trabalhando, Deus abriu uma porta na Mercedes, porque aí na Mercedes eu precisava ter na minha carteira programador de produção. E uma vez o diretor, ele me deu um aumento lá que era uns 30% de salário, que eu fui ganhar quase igual o chefe. Aí fica um murmúrio lá, já olhando assim, meio assim, né? E eu falei, Senhor, eu já vou procurar outra coisa, que o ambiente não está muito bom não. E aí liguei lá na Mercedes e falei, tá precisando de programador de produção? Estamos precisando de um aqui. Eu falei, eu vou aí fazer a entrevista. E Deus abriu a porta e eu trabalhei lá quase 10 anos e me aposentei lá. Então os irmãos, vê como Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo, irmãos. A gente tem que deixar Ele conduzir a nossa vida. É fácil? Não é. Mas aí a gente vai, corre lá para o Salmo 37. Confia. Espera, né? Descansa, deleita-te no Senhor. Então,
tempo, a gente tem que entender que o tempo de Deus é o tempo certo. Ah, mas a bênção não chega. Faz 20 anos que eu oro e não chega. Tem coisas que acredito que a maioria de nós estamos orando há anos e ainda não aconteceu. Não é verdade? Eu tenho coisas que eu estou orando há anos e não aconteceu. Eu falo, Senhor, só o Senhor pode resolver. Só o Senhor pode transformar essa situação. Só Ele, irmãos. Não há o que fazermos. A nossa parte é confiar, é esperar. Uma outra coisa importante, tem vários versículos, mas eu vou adiante. A paciência, a gente tem paciência. Às vezes nos falta paciência. Para mim falta paciência. Acredito para os irmãos, às vezes falta paciência, mas puxa, né, que demora. E agora, o que eu vou fazer? Não vai conseguir fazer nada. O que pode fazer é orar, confiar, ler palavra, deixar Deus falar no coração e acalmar. Palavra fala no coração. Às vezes não está conseguindo dormir, vai ler palavra. Essa noite mesmo, eu quase não dormi. Fui inventar de tomar café ontem num lugar lá, na hora do almoço. Se eu tomo café depois do almoço, para dormir é terror, né? E passei, falei, vou ler palavra. Fui ler palavra, aí já dá um soninho, já vai. Ler palavra, era 4 da manhã. Uma benção, é gostoso, parece que você fica ali até mais focado, porque não tem barulho, não tem nada que distrai, né? Então é isso. Paciência, a gente diz o Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Imagine, irmãos, Deus, meu servo ali. Irmãos, só o nosso Deus Todo-Poderoso. E perseverança. Em Mateus 24:13, diz que Mateus 24:13 diz, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Gálatas 6:9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. E por fim, a fé. A nossa fé tem que ser viva. Eu senti isso, eu já falei acho que umas 2 vezes aqui, de quando eu tive depressão e que parece que formou um vácuo assim, sabe? Você não vê nada, parece que nada tem sentido, é horrível. Eu não sei se é síndrome de pânico, isso que é. Eu sei que eu corri para o Senhor e falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Chorava, irmãos, chorei uns 2 meses, até que eu percebi que aquilo que estava me afetando, eu percebi que estava assim, saindo, indo embora. E foi o que aconteceu. Eu falei para o Senhor, Senhor, o Senhor é o meu psiquiatra, meu psicólogo, o Senhor é tudo que eu tenho, Senhor. Não tem o que fazer se não for o Senhor. Como que eu vou explicar o que eu estou sentindo? Às vezes nem vou entender, mas Deus entende. Por isso que a gente tem que orar, tem que confiar nele, tem que esperar nele. E não desanima, não fica irritado, não fica desanimado, mas persevera. Vai em frente, Senhor, tá difícil, Senhor. Como eu me arrastando lá para o trabalho, que não queria ir, não queria de jeito nenhum, mas eu ia, por obediência ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu vou até que o Senhor me mostre que é para sair. Enquanto isso eu quero te obedecer. Obedecer a Deus, agrada o coração de Deus.
O que Deus quer de nós é obediência. As bênçãos acabam vindo. Mateus 6,33, todo mundo conhece de cor. Quem disse Mateus 6,33? Senhor Jesus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Quem falou, quem está garantindo é o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que confiar no que Ele diz. Porque se a gente não confia na palavra de Deus, irmãos, aí fica tudo difícil na vida. Porque a vida já não é fácil, mas nós precisamos estar conectados com o nosso Deus. Sintonizados com Ele. E em qualquer lugar a gente estará percebido. Senhor, cuida de mim, cuida da minha família. Senhor, cuida do emprego, cuida disso, daquilo. Senhor, livra todo mal. Senhor, guarda, deixe sair ao voltar. Cuida de nós. Então é assim, as bênçãos Deus vem. Mas nós temos que esperar confiantemente no Senhor. Amém? Então vamos nos colocar de pé, fazer uma oração. Senhor Deus, amado Pai Todo-Poderoso, o Senhor é tudo que nós temos. Como o Senhor disse para Abraão: Abraão, eu sou o teu galardão. O Senhor é tudo que temos. Porque quando alguém parte desse mundo, não leva casa, não leva ouro, não leva dinheiro, não leva nada. Por mais bens que tenha, não leva nada. Se tem um carro todo caro, bonito, não vai levar. Ajuda-nos a entender, Senhor. Ajuda-nos pela Tua misericórdia. Por isso que o Senhor ensina na oração do Pai Nosso, para não nos deixares cair em tentação, porque é tão fácil cair, mas levantar é difícil. Então nos ajuda a todos, ó Deus, a rejeitarmos tudo aquilo que não é de Ti, e Te amarmos e vivermos na Tua presença a cada dia, até o dia glorioso da vinda do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém.